profetizou isso foi o irmão dele. Ele falou, pai, esse menino tira só 10 religiões e vai virar pastor. Eu falei, realmente foi a profecia do Gu, né? E fora a equipe, né, que você montou com o Renan, aprendendo a tocar bateria também, que foi bem difícil, né? Tem o Bruno, né? O Bruno, que a gente chama de Bruninho, da Amanda, e o Neto, outros aí que você formou, né? É interessante que eu sempre pensei assim, isso daqui é comum, né? Em tudo que vocês falaram. Não é uma coisa assim, trabalhar para a igreja, igual você pensar numa carreira, eu vou fazer isso pensando lá na frente. Mas é uma coisa que você tem prazer em fazer, né? Então, eu nunca fiz nada obrigado. Tanto que do meu irmão, ele tinha outro trabalho, tinha outras coisas, ele não era obrigado a fazer nada. Então, às vezes, as pessoas veem isso, ele é filho de pastor, então o pai dele foi lá e falou, você vai fazer isso. Não, muito pelo contrário, né? Os meus pais, antes de eu escolher a carreira, eles falaram, mas você vai fazer isso mesmo, tal. Mas tem outras opções e tal, na época do vestibular e tudo. Então, é uma coisa que você vai gostando de fazer, você vai colocando seu coração em Deus e vai fluindo, né? Essa parte... E aí foi tudo, eu acho que assim, eu estava pensando esses dias, o que eu não fiz na igreja. E eu não lembro do que eu não fiz na igreja. O que eu fiz uma vez, a gente juntou um pessoal de jovens, não sei se a Bia lembra, a quem está aqui, os outros jovens não lembram. E a gente precisava limpar a igreja, e não era organizado igual hoje e tal, né? E a gente foi lá e montou um grupo com todos os jovens da época e fomos limpar a igreja. E eu era líder de jovens, e de repente alguém parava assim, Michel, a gente faz o quê? Eu nunca limpei nada na vida. Eu falei, meu Deus, o que eu falo agora? Eu falei, não, passa a vassoura aí, sei lá, passa um pano. Então foi o único ministério que eu participei pouco, assim, o da limpeza eu não tive muito sucesso. Agora nos outros eu fui participando, né? Do profético, do pastoral, do louvor, todos os outros. Agora da aula foi legal. O que era a questão, gente? A nossa igreja era uma igreja pequena. E eu pensava assim, eu preciso preparar isso, né? Como que eu faço? E eu pensei no seguinte, eu vou ensaiar, eu vou treinar, vou ensinar gratuitamente, assim. Muito tempo, né? Quando você é jovem, você tem muito tempo. Depois fica mais difícil. Vou pegar 2 pessoas, porque se um tocar bateria, eu posso sair da bateria. Porque eu queria cantar, eu queria tocar. E como que eu ia fazer isso na bateria? Eu não sou baterista do Roupa Nova, né? Não tinha essa habilidade. E aí eu peguei, saí da bateria, fui lá, treinei, né, o Renan e treinei o Bruninho. O que eu pensei? Se o Renan tocar bateria e o Bruninho tocar baixo, eu posso tocar guitarra, tocar teclado, eu tenho uma banda na mão. Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo no Ministério de Louvor, fui treinando pessoas. Eu estava contando, eu acho que eu treinei e ensinei mais de 10 pessoas. Alguns ficaram. Parte da igreja hoje, do Ministério de Louvor oficial, é o Renan, o Neto e o Bruninho no baixo, é o Vinícius na guitarra, o Léo no teclado. Desses 5, o único que não foi meu aluno foi o Vinícius. Então, 4 dá quanto aí? Percentualmente, 80%? E depois no canto, coisa que eu não sabia cantar, depois eu fui dar aula disso, organizei coral, completa coisa louca. E no canto também, trabalhei bastante com quem está lá e tal. Então foi um desenrolar de Deus, né? Agora, quanto à parte do legado, assim, eu acho que mistura 2 coisas. Você, antes de assumir o ministério, você já tem coisas no teu coração que você gostaria de fazer. Você tem uma individualidade no ministério. Tem coisas que eu gostaria de implantar. E tem coisas também que você tem que honrar aquilo que já passou, né? Que você já pega uma coisa andando e você fica, eu não posso perder isso, né? Não posso piorar esse ministério. Eu acho que não tem outra palavra. Imagina, depois que ele assumiu o louvor, foi por água abaixo. E na época, então a Simone foi a primeira ministra de louvor, fazendo aqui um desenrolar histórico. Depois teve a Solange, e eu entrei de ministro de louvor junto com a Solange. Então tinha a Solange e tinha eu. Como já tinha uma banda pronta, eu treinei outra banda, do zero. Peguei os meninos, ensinei a tocar desde o começo, e eles eram minha banda. E era interessante que eles ficavam tão na vontade que eu desse certo, que muitas vezes eles erravam, o louvor ficava horroroso, né? A Solange às vezes até olhava lá de trás e falava assim, esse negócio, né? E a Solange arrebentava e cantava aquele vozeirão. E aí depois na outra semana era eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí a coisa foi desenvolvendo, a gente foi treinando, a gente foi estudando, a gente foi orando, a gente foi jejuando.
E aí foi assumindo o louvor a partir daí, né? E aí depois disso, fomos treinando, né? Outros ministros, que hoje é o Sérgio, hoje é a Karina, hoje é a Gabi. A Karina está assumindo a liderança total, né? E a Karina, a Gabi e o Sérgio são maravilhosos, gente. Assim, perto do que eu sofri no começo, meu Deus, eles voam. São cultos abençoados, o louvor é lindo. A equipe, para ressaltar, a equipe hoje, ela conseguiu um estágio muito legal, que eu considero assim. Ou a gente via uma equipe muito de Deus, que tocava mal, ou a gente via uma equipe que tocava muito bem, mas não tinha disciplina com Deus, não tinha vida, né? Até uma vez a gente chamou uma banda, os meninos eram extraordinários. Acabou o louvor, foram tomar água, ficaram brincando, conversaram a pregação inteira, eu nunca mais o chamei. Falei, não é isso que eu quero. E os meninos hoje no louvor, depois de muita luta, né? Eles têm uma vida espiritual bacana, eles têm um envolvimento com Deus, eles têm responsabilidade, eles têm comportamento bom, né? Então nunca a gente viu assim uma briga por um solo. Ah, mas aqui tinha que ser o meu solo. Ah, não, mas aqui tinha que... Ah, por que foi fulano? Não, ninguém nunca discutiu isso. Ah, por que é ciclano? Ah, por que agora é o teclado? Não, sempre um dando oportunidade para o outro, ajudando o outro, crescendo tecnicamente, e isso é muito legal. E eu creio que vai melhorar muito mais agora que eu saí ainda, né? Eu creio que vão ter outras coisas, vão ter outras inovações, é assim. Eu vejo também nessa parte do legado, né? O que é um referencial no legado? Aquilo que Jesus fez. Você treinar os líderes e quando eles assumirem, eles desenvolverem mais do que você, eles irem melhor do que você. A ideia de que o piso deles, aonde eles começam, seja o seu teto. Porque você já viveu tanta coisa, você já batalhou tanto, você já chegou no lugar, eles vão partir do lugar que você já batalhou. Então, assim, a bênção para o reino é que eles realmente rendam mais, que eles sejam melhores, que eles tenham mais resultado. E quando acontece isso, é um cumprimento de Jesus, né? Que fala assim, ó, se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores do que eu faço. Eu creio em nome de Jesus que as obras vão ser maiores na Ser Vivo. Então você que está acompanhando a gente, tudo aquilo que você assumir, tudo aquilo que você fizer, vai ser melhor do que já foi feito, né? Você está pegando um legado e um legado de melhoria. Então, muitas coisas que a gente bateu a cabeça, que a gente sofreu, que a gente chorou, você já vai estar lá na frente, você vai ter novos desafios e Deus vai abençoando. É a igreja de Deus, né? Porque a igreja é de Deus. Nós fundamos, nós pastoreamos, mas a igreja é de Cristo, né? Cristo é o Rei, Cristo que comanda, e por causa disso ela caminha triunfantemente, né?